Você sente insatisfação com seu momento de vida? Você se considera uma pessoa resiliente ou conformada com a insatisfação? Bora tomar um café e bater um papo? Olá, eu sou Rodrigo César e você está ao vivo aqui no Instagram e também no meu canal no YouTube. Então, bora bater esse papo gostoso. Aqui a gente não tem aquele corte que a gente costuma ter no YouTube, mas então eu vou dar um golinho aqui no café. Vocês estão servidos? Janes chegou, o pessoal está chegando também. Então, eu quero me apresentar. Antes de mais nada, eu sou o Rodrigo, sou psicólogo da abordagem da psicologia analítica e a gente hoje está fazendo uma coisa diferente aqui. Eu estou fazendo a transmissão pelo computador para testar o microfone, né? O microfone que eu uso no canal, porque às vezes o áudio do fone de ouvido não fica muito legal, então estou fazendo de uma maneira diferente. Então, vocês também vão me sinalizando aí se dá para ouvir, se dá para ver direitinho, tudo certinho, tá bom? Eu sou psicólogo, sou da abordagem da psicologia analítica, né? E eu quero trazer uma novidade para vocês também, porque eu estou atendendo presencialmente também agora em Santo André, na Avenida Portugal, e também em São Paulo, na Rua Cincinato Braga, ali perto da Estação Brigadeiro do metrô. Então, quem quiser agendar uma conversa de acolhimento, só chamar na DM, só chamar no Instagram, no WhatsApp, que a gente conversa, a gente marca um horário para a gente conversar de pertinho. E eu também quero trazer para vocês outra novidade, que é um grupo de estudos sobre a prática clínica da psicologia analítica. São 10 encontros onde a gente vai destrinchar ali textos do próprio Jung, né, do fundador da psicologia analítica, por isso que ela também é conhecida como psicologia junguiana, mas a gente também vai estudar alguns outros textos, né, de outros autores, todos referentes ali à prática da psicologia analítica, a prática junguiana. Mari está chegando aqui também, boa noite, Mari. Hoje as coisas estão um pouquinho diferentes aqui, porque eu estou usando um notebook para fazer a transmissão. É um teste, né, porque eu estou priorizando utilizar esse microfone para ver se o áudio fica melhor, né, para vocês ouvirem melhor, porque eu acho que aquele outro áudio fica um pouquinho cansativo de ouvir, né? Mas eu queria falar para vocês que o tema dessa live surgiu num atendimento, onde uma pessoa muito querida falou assim: eu sou resiliente. E aí eu parei para pensar assim, não no caso dessa pessoa, não se trata disso, mas muitas vezes a gente pensa que a gente é resiliente, mas na verdade a gente está sendo conformado, conformista com a situação. A Mari está sinalizando que o áudio está muito bom, então vamos lá, vamos tentar. Eu sei que existe um certo delay do que eu estou falando para o que está chegando para vocês, porque eu acabo vendo aqui na tela também a minha própria transmissão. Então eu acabo tendo esse delay. Uma coisa legal aqui de transmitir pelo notebook, vamos ver se isso vai ficar bom, se isso vai dar certo mais lá para frente, é que quando eu mostro algum livro para vocês, eles aparecem, né, no sentido certo da leitura, né? Por exemplo, aqui, né, vocês veem o Fundamento da Psicologia Analítica, lá organizado pelo Valdemar Magaldi, né, lá do IGEP, mas eu demoro um pouquinho para saber se está no enquadramento, porque ainda não apareceu para mim ali. Agora apareceu, está no enquadramento, então aparece certinho, porque às vezes eu mostro o livro para vocês e ele aparece espelhado, né? Impressionante como o Instagram, até hoje, com esse tanto tempo de live, ainda não inventou a parte de espelhar a imagem para mostrar o texto sempre no sentido certo, né? Mas enfim, vocês já pararam para pensar sobre essa questão da resiliência versus o conformismo, né? O conformismo, né, tá muito ligado com aquela aceitação quase que sem questionamento, sem contestação, né? Muitas vezes por preguiça, muitas vezes por pressão social, muitas vezes porque a gente tem ali algum receio de contestar, né? Seja por N motivos, até hierárquicos muitas vezes, não só no sentido de trabalho, mas também às vezes numa instituição religiosa, dentro de uma família e tudo mais. Então, às vezes, a gente acaba se conformando. Eu lembro que eu ouvi a primeira vez essa expressão de conformar, de não me conformar, com a minha irmã, Regina. Uma vez aconteceu uma situação, eu era muito jovem, não lembro qual situação que foi. Ela falava assim: eu não me conformo. E eu entendi que aquela indignação, né, tinha muito a ver com essa contestação, com a não aceitação. E se a gente parar para pensar, quantas coisas a gente aceita de uma maneira muito conformista? Desde de algumas respostas que a gente recebe, até algumas situações específicas, até mesmo dentro da política, né?
a gente bradar que é sempre assim que as coisas acontecem, sempre assim que as coisas aconteceram, isso não é legal, né? Porque tira da gente o poder de autonomia diante de uma democracia, né? Então a gente também às vezes tende a se conformar, nivelando as coisas todas por baixo, dizendo que as coisas são sempre assim e que não adianta mudar, e a gente esquece do nosso próprio papel, que está não só no voto, mas também, por exemplo, naquilo que a gente conversa com as outras pessoas, em como a gente faz a leitura daquela situação. E isso serve para tudo na vida. Eu estou pegando aqui o recorte da política, mas isso serve para tudo, ou não? Né? Quem aí pode dar mais um exemplo? Viviane está chegando também, boa noite. Viviane, eu preciso responder seu WhatsApp. Eu vi seu WhatsApp, ainda não respondi, mas eu vou responder, juro, prometo. Né? E a resiliência, né, é um conceito que ele vem lá da física. Eu acho que o melhor exemplo para ilustrar a resiliência é aquele travesseiro de espuma da NASA, né, que a gente aperta e ele volta à forma original. Isso significa resiliência, né? A capacidade que a gente tem de voltar a um estado original depois de uma tensão aplicada, né? Vanessa chegando. Lindeza, Vivi, boa noite. Você tá falando que eu sou lindeza? Obrigado, gente. Eu passei até um pouco de pó, porque hoje as coisas estão diferentes. Eu tô usando a luz de uma maneira diferente. Então até passei um pouquinho de pó para tirar a oleosidade. Então a lindeza tá ali nesse pó. Gente, ele quer elogios, ele quer elogios. Bora seguir nossa live aqui. Lembrando que a gente tem sessões quinzenais aqui de live, mas a gente também tem aulas fechadas lá no Meets, né? Então fiquem sempre atentos aos stories aqui no Instagram, Rodrigo César Psi, que eu sempre coloco o tema da live da aula da quinzena, que é uma aula fechada, que ela acontece pelo Google Meet, sempre com algum tema relacionado a comportamento e tudo mais. A Van tá falando assim, Kingo, tá lindo. Obrigado. Então vamos lá. O que eu percebo muitas vezes, né, essa resiliência, ela é necessária para o nosso dia a dia. E sim, às vezes ela pode parecer conformismo, porque a gente passa pela aceitação, né? Aquilo que não tem remédio, remediado está. Mas será que eu preciso necessariamente aceitar que não existe remédio? O que pode ser feito, né? Mas muitas vezes também eu vou ficar dando murro em ponta de faca, então não dá para a gente generalizar aqui uma possibilidade única. A gente tem que olhar para diversas situações e também principalmente para a situação que você está vivendo, né? Porque às vezes pode ser que a gente esteja dando murro em ponta de faca e que a gente precisa sim fazer aquela pausa. Eu quero trazer aqui para vocês brevemente a história da Antígona, porque a Antígona é uma história da mitologia grega. Antígona é filha do Édipo. Eu já mencionei um pouquinho a história do Édipo. E o papel da Antígona, né, que a história da Antígona começa no avô dela, no rei Laio, né, que faz uma situação lá muito, muito ruim com um menor de idade e tal. Tem essa história, aí depois o pai desse menino amaldiçoa o próprio Laio, né, o rei Laio, e as gerações anteriores e posteriores desse rei Laio. Isso respinga no Édipo. Lembra do complexo de Édipo? O Édipo é aquele que casa com a mãe, com a Jocasta e tudo mais, né? Respinga no Édipo, só que o Édipo tem 4 filhos, né? Etéocles, Polinice, Ismene e Antígona. Etéocles e Polinice disputam e um mata o outro, só que um deles é tido como traidor. E esse que é tido como traidor não pode ser enterrado. E na mitologia grega, não ser enterrado é muito ruim, porque a pessoa vai ficar vagando, ela não vai para o mundo dos mortos, ela não vai ter o descanso dela, ela não vai ter essa passagem para o mundo dos mortos que é necessária, tá? Antígona, ela não se contenta com isso, porque existe uma lei que proíbe que esse irmão seja enterrado. Quem vai defender essa lei é o tio Creonte. O Creonte, ele é irmão da Jocasta, e ele que fica com o reino depois dessa tragédia grega toda que aconteceu. E Antígona, ela questiona, poxa, por que não pode? Ele é meu irmão, né? Ele estava defendendo aquilo que ele acreditava. Então toda a história da Antígona, que é uma peça de teatro que é montada muitas vezes, recentemente aí teve uma montagem fantástica da Andréa Beltrão, que eu sou paga-pau dessa montagem, ela é maravilhosa. Vira e mexe, Andréa Beltrão
tá com essa montagem por aí também, vale a pena assistir. E vira e mexe, sempre tem um grupo de teatro que monta a peça da Antígona, seja como monólogo, como é o caso da Andréa Beltrão, seja na montagem mais clássica com os personagens todos, né? Mas o papel da Antígona é ela questionar essa lei. Por que que essa lei ela é imutável? Né? Então, todo o mote da Antígona, toda a história da Antígona é esse questionamento daquelas coisas que foram determinadas e que de repente podem mudar. A Antígona não é conformista. A Antígona, ela talvez resiliente, mas não vou entrar nesse mérito. Mas a Antígona, ela contesta, ela questiona, ela vai à luta. Então, será que a gente muitas vezes não precisa se inspirar, não na história da Antígona porque ela está brigando pela questão do irmão, mas porque provavelmente não vai ter ninguém nessa configuração mítica, vivendo essa configuração mítica, mas numa situação ou de injustiça, ou de repensar, ou de trazer um respiro para algo que está ali parado, né? Então, o quanto que muitas vezes a gente precisa trazer isso para a nossa própria vida, diante de outras pessoas ou diante das nossas próprias crenças. Porque quantas vezes a gente não determina futuros e destinos para a gente mesmo, quando a gente fala que a gente não é capaz, quando a gente fala que a gente não vai conseguir, né? Quando a gente fala que determinada coisa não é pra gente. Marcinho, meu crush do Piauí chegou, que está no Ceará. Então, meu crush do Piauí hoje está no Ceará, na terra de Padim Padeciço. Me mandou um monte de foto hoje de lá. Lindas as fotos. Gente, a gente precisa conhecer mais nossa cultura brasileira, né? Precisamos conhecer todas as nossas tradições também. É bem interessante. Quem é psicólogo sabe do que eu tô falando, né? Vanessa é psicóloga. Quem mais tá aqui? A Janice também é psicóloga que tá aqui, né? Eu vou pegar, aproveitar que hoje tá tudo diferente aqui o cenário, eu vou pegar, trazer aqui para vocês um merchan desse livro, Imagens do Inconsciente, da Anísia da Silveira, né? E a Anísia da Silveira é uma psiquiatra brasileira que revolucionou a arte-terapia, e ela traz nesse livro aqui a importância de nós, psicólogos, conhecermos muito a questão das mitologias todas. Eu acho que a gente pode pirar querendo conhecer todas, porque talvez nem o Joseph Campbell, que foi o maior mitologista, dê conta de saber de todas as histórias. Mas quanto mais a gente puder, melhor, porque a gente vai criando a nossa erudição, o nosso conhecimento, todas as nossas questões ali de conhecimento, aprofundamento técnico e cultural, né? Enfim, seguindo, tudo bem até aqui, gente? Vocês estão acompanhando? Tem alguma dúvida? Vão interagindo. Eu sei que existe um certo lag aqui pela forma que eu estou fazendo essa transmissão, mas eu vou tentar, na medida que forem aparecendo aqui já, conversando com vocês, tá? Vamos lá. A Mari falando que tá tudo certo, né? Deixa eu ver aqui, que agora que eu enxergo melhor o roteiro com os comentários de vocês, também tem isso aqui, né? Resiliência, eu marquei aqui, né? Quando a gente vê os desafios como oportunidades de crescimento, em vez de razões para desistir. Embora a gente saiba que em alguns momentos a gente tem que desistir, né? Eu costumo brincar assim que teimosia é insistir no erro, persistência é insistir naquilo que pode dar certo, né? E às vezes a gente fica na teimosia, não é verdade? Mas resiliência, a gente tem uma tendência também a romantizar o sofrimento, romantizar as injustiças. E não, muitas vezes a gente tem que se revoltar contra as injustiças para que a gente produza algum movimento de transformação e mudança, não só na nossa própria vida, como às vezes em prol de um coletivo, tá? Então, o difícil é diferenciar um do outro. Porque muitas vezes a gente não tem noção se aquilo vai dar certo ou errado, porque a nossa expectativa é que sempre dê certo, né? Enfim, a gente batalha para isso. Mas a gente tem eu não sei se foi uma live ou uma aula fechada que a gente fez aqui, que a gente falou um pouquinho sobre tomada de decisão. Acho que foi uma aula fechada. Foi lá para a área de membros dos meus pacientes, mas quem quiser aqui, me pede o link no inbox que eu mando. A tomada de decisão, ela passa por uma série de coisas. Hoje eu estava conversando com uma amiga minha que, às vezes, a gente, tomado pela emoção, né? A gente quer decidir, só que a emoção ela é efêmera, ela é passageira. O sentimento é mais duradouro, né? E aquela emoção, muitas vezes, é momentânea.
e a gente é tomado por essa inflamação, né? O Marcos Quintais tem uma frase maravilhosa que é: não se deve confiar nas emoções, pois emoções enganam, né? E quantas vezes a gente não toma na cabeça porque a gente confiou numa emoção e aquela emoção enganou a gente, não é? Eu fui elencando alguns tópicos aqui para a gente ir conversando durante a live, né? Que é tentar versus fazer. Eu acho que todos esses tópicos eles estão dentro desse universo do conformismo versus resiliência. Por quê? Tentar versus fazer. Certa vez eu criei no consultório uma brincadeira que era a tabela das multas, que eram frases que as pessoas falavam, eu brincava falando que eu ia aplicar uma multa. E uma das frases mais clássicas que eu brincava com isso era: estou tentando. Porque estar tentando é o álibi perfeito para quando a gente não muda, né? Ou quando a gente não quer mudar, quando a gente tem uma resistência à mudança. Diferente de quando eu estou tentando e realmente está difícil, mas muitas vezes eu me perco nessa imagem que eu faço da tentativa, desse esforço mequetrefe. É disso que eu estou falando, não estou falando de um esforço real. Estou falando do esforço mequetrefe, daquele que é para inglês ver, né? Como dizia minha avó, varrer por onde o padre passa, né? Desse esforço mequetrefe, meia boca, capenga, xoxo, anêmico, manco, inconsistente, frágil, como diz o meme, né? Que a gente acaba achando que a gente está de fato tentando. E se a gente bota uma lupa, a gente vê que a gente não está. É chocante, né? É de ficar chocado com isso, né? A gente fica besta quando a gente percebe essas coisas, né? E o fazer, muitas vezes, ele exige um certo grau de arrojamento, né? Ele exige que a gente seja desapegado, exige que a gente pense de uma maneira vanguardista, né? Eu acho que arrojamento é uma das melhores palavras que define ali a iniciativa do fazer, né? Porque às vezes a gente precisa ter, né, esse arrojamento, e quantas vezes a gente deixa para trás porque a gente está só tentando. Eu não estou romantizando isso, também não é aquele pensamento mágico que muitos profissionais aí hoje colocam, né, sejam profissionais da psicologia ou das áreas de cuidado mental, como coach e tudo mais, que basta tentar. Não, porque isso cai na meritocracia. Eu sempre digo que aqui eu me posiciono sempre contra esse pensamento de meritocracia, que de esforço certamente virá o resultado, porque a gente sabe que existem diversas variáveis que vão impedir a gente de chegar lá. Diego Cades chegou aqui também. Boa noite, querido. Bem-vindo. Estamos falando sobre conformismo versus resiliência, né? O conformismo com essa aceitação quase que cega de algo, né? E a resiliência é de fato entender que às vezes o que não tem remédio, remediado está, e como é que eu vou lidar com isso, né? E o conformismo é justamente fingir que às vezes não tem solução, ou fingir que não ver uma possibilidade de solução, né? E aí a gente fica falando ou que tá tentando, ou que não tem jeito mesmo, ou de que é impossível, né? Todos aqui, todos na mesma página. Vocês têm alguma dúvida, vão mandando coisas aí para mim, tá bom? Tô vendo que tem gente aí na live, mas que não tá se manifestando, tá bom? E aí, um outro tópico que eu marquei aqui pra gente conversar é compromisso com o quê? Com o que a gente se compromete, né? Essa semana eu assisti uma aula da mentoria que eu faço lá de gestão de consultório com o Lucas Caloni, e ele terminou a aula com um questionamento: o seu foco é a evolução? Nosso foco é o crescimento? E eu queria trazer essa reflexão para vocês. A gente se compromete com o quê, né? Às vezes a gente faz um compromisso às avessas, que a gente se compromete com a falha, com o erro, com o próprio fracasso. A gente tem uma live, uma aula sobre a sombra do fracasso, né? A sombra do sucesso também. A sombra do fracasso é o sucesso, a sombra do sucesso é o fracasso, né? Um é o oposto do outro. Mas quantas vezes a gente tem aquele viés de confirmação que a gente vai buscar de toda forma confirmar que a gente não deu certo. Temos uma live sobre um vídeo, na verdade, lá no canal Rodrigo César no YouTube,
um vídeo que fala sobre construção de persona, onde eu vou falar sobre essa persona do loser, a persona do perdedor, né? Que é justamente quando a gente se identifica demais com esse papel e acha que nada vai dar certo na vida, que eu não vou alcançar, que eu não vou conseguir, que não é pra mim, que todo mundo consegue, menos eu, porque a gente acaba se comparando muito e quer que a nossa história seja igual a do outro e a nossa história não vai ser igual a do outro. Sinto dizer, nossa história é nossa, é igual cheque, antigamente que o pessoal falava, né? Cheque nominal intransferível. Tudo bem até aqui, gente? Espero que vocês estejam me ouvindo bem, vendo bem, né? Quem quiser compartilhar coisas aqui pode falar também, a gente vai inserindo aqui na live também, né? E esse compromisso é uma atitude que eu tenho para comigo mesmo. Vamos pensar, se eu tenho uma meta para daqui 5 anos, que passo que eu estou dando hoje em direção a essa meta? Se eu tenho uma meta para daqui 1 ano, que passo eu estou dando hoje rumo a essa meta? Até o fim do ano, a mesma coisa. Se hoje é quinta-feira, mas na segunda-feira eu estabeleci uma meta para a semana, que passo eu dei na segunda, na terça, na quarta, na quinta e amanhã? Né? Rodrigo, mas por que metas são tão importantes? Isso aqui é coisa de profissão? Não só. Nossa vida pessoal também precisa de metas, né? Quantas vezes a gente está mais identificado com o cansaço do que com o descanso? Sendo que muitas vezes o descanso é aquilo que vai nutrir a gente, né? Então, muitas vezes eu falo assim, quando eu entrar de férias eu vou descansar. Quer mentira maior do que essa? Quem aqui passou por férias recentemente e falava assim, quando eu chegar de férias eu vou descansar, passou as férias, você ficou arrumando guarda-roupa, viajando que cansa também. Viajar não descansa, tá, gente? Viajar cansa também. Viajar é um dos fatores de estresse positivo. A gente já falou de estresse em algum momento aqui, mas o estresse é qualquer reação que quebra a homeostase. O estresse negativo ele é chamado de distresse. E o estresse positivo, por exemplo, numa viagem, numa festa, aquela coisa positiva que até cansa a gente, é chamado de eustresse. Né? Então, assim, é importante a gente também começar a diferenciar as coisas, porque viagem também causa estresse. Né? Quem viajou recentemente aí por um período sabe. Nossa, se viajar tantas horas de avião, quem vai daqui para Tailândia? Eu não esqueço meu amigo Romeu, um dia que ele falou assim para mim. Tava lá na Tailândia, bonito, com a bicicleta azul dele, que tem uma bicicleta que ele leva para todo lugar do mundo. Aquelas Monarch antiga que dobra no meio, gente, é linda a bicicleta dele. Romeu is a sailor, o arroba do gato. O Romeu, ele um dia falou assim pra mim, tô na Tailândia, você me busca em Guarulhos? Né, no aeroporto de Guarulhos? Eu falei, busco. Quando? Tô embarcando agora. Eu falei, tá, quando você chega? Quase um mês depois, né, gente? Porque quem sabe como é o trajeto pra Tailândia, acho que na ida deve ser uma alegria, na volta deve ser uma tristeza. Meu, ele ficou tanto tempo naquele aeroporto, tanto tempo naquele avião, que toda hora eu perguntava, onde é que você tá? Ele, agora eu tô não sei aonde, agora eu tô não sei aonde, agora eu tô não sei aonde. Eu falei, meu Deus, não vai chegar nunca. Quando ele chegou, ele estava exausto, inchado, coitado, de ficar dentro daquele avião e nas escalas e tudo mais. Eu falei assim, sabe, quando eu vou pra Tailândia? Nunca. Né? Achei lindo, prefiro ver em vídeo, vou pra Angra dos Reis, né? Ou então eu vou ali para Cabo Frio, a região de Cabo Frio, Fernando de Noronha, tá tudo certo para mim, não preciso ir. Eustresse é o positivo, gata. Viviane perguntando. De estresse com D de dado é negativo, tá? Não entendeu porque não saiu o áudio, mas é isso mesmo que você falou, tá? Que mais? Vão perguntando, gente. Vão perguntando aqui que eu vou botando assuntos aqui e gosto de ouvir vocês também. A Viviane, então eu sou o eustresse. Viviane, às vezes a gente que acha que é eustresse, a gente é o distresse na vida dos outros, né? Não sei se é o seu caso, gata. Não sei se é o seu caso. Tô brincando, não tenho informações privilegiadas aqui. Mas às vezes não acontece isso, a gente acha que a gente é um cristalzinho. Sabe quando a gente é de estresse pro outro? Esses dias eu tava conversando com uma amiga
E ela assim pra mim, como é que eu toco as pessoas de casa embora quando eu não aguento mais a visita? É uma pessoa jovem, eu falei assim, bom, antigamente quando você recebia a pessoa para jantar em casa, né, a regra da boa etiqueta era assim, vou fazer um cafezinho, é sinal, eu tomo café e vou me pirulitar daqui. Hoje em dia os jovens não tomam mais esse cafezinho antes de ir para casa, né? Muitas vezes estão até manguaçados, né, e não tomam isso. Então como é que a gente pode dizer para a pessoa, cai fora que eu quero descansar e eu te amo mesmo assim? Recorremos ao chat GPT para a situação. Aí o chat GPT orientou, falou assim, olha, foi muito bom estar aqui com você e tal, né? Amanhã vai ser um dia corrido, amanhã vai ser um dia tal, né? Você quer uma marmitinha, você quer alguma coisa para levar para casa, né? Então, assim, são formas educadas de falar assim, cai fora, se toca, que você está sendo um distress na minha vida. Ou como a Vivi colocou aqui, eu sou de estresse pro cão. Cão é uma pessoa que ela conhece. Cão, essa expressão cão vem do Saulo, né, do Tarot Nerd, que é um perfil de YouTube. O Saulo, ele, sempre quando ele vai falar do ser amado, ele fala do cão, né, que é sempre um cão. Né? Adoro essa expressão que o Saulo usa, né? E aí eu falei nessa live, aí ficou, a gente tá sempre usando o cão aqui. Aí agora, olha lá, agora botando um monte de emoji de florzinha, coração, paz e amor, né? Mas a gente sempre né? Tem aquela frase, né? A gente quer ser aceito ou respeitado? Porque muitas vezes não dá pra gente ser as duas coisas, né? Muitas vezes nessa busca pela aceitação a gente acaba agindo de uma maneira tão conformista que a gente não se dá nem ao respeito. Mas também, às vezes, a gente, para se dar o respeito, a gente é muito arrogante, petulante, trator, passa por cima dos outros. Então, a gente tem que sempre estar ali dando uma avaliação, ouvindo o que uma pessoa fala, o que outra pessoa fala, para fazer sempre ali esse balanço para saber se de repente eu preciso mudar, fazer um ajuste, alguma coisa. Faz sentido isso que eu tô falando para vocês? Quero ver aí vocês respondendo. Dá um sinal aí na live aí quem tá aí, tá bom? É, Vamos lá. O próximo item que eu marquei aqui, gente, é uma coisa polêmica, alerta de polêmica. Aí, alerta de polêmica. Aí, será que dá pra gente botar efeito sonoro aqui? Acho tão legal botar efeito sonoro na live. Agora dá pra gente brincar aqui. Eu acho que eu vou ter que botar no YouTube, né? Será que tem assim, som de buzina? Eu queria que era sabe, de buzina. Não é essa que eu queria. Não é essa. Não é essa. Som de buzina. Eliana. Porque tem o da Eliana lá. É essa que eu queria. Deixa eu ver. Nem sai, ó. Nem sai. Som de trombeta. Som de trombeta. Vocês estão aqui ainda ou já me deixaram aqui? Não é esse também. Dane-se, não vou achar. Berrante, tem berrante. É o mesmo, não é esse que eu queria. Então, assim, eu tenho aqui um choque revelado para vocês. Não é que tem gente que tem resistência à solução, né? Isso é muito comum na terapia. Psicólogos lavem a alma aqui eticamente, que às vezes a gente traz ali uma reflexão, caminhando para uma solução, e a pessoa resiste com todas as forças, com todas as garras. Imagina que eu quero solução, eu quero é problema. Porque se eu tirar o problema, tiver a solução, eu vou reclamar do quê? Né? É, Muitas vezes a gente prefere também ficar no que a gente hoje chama de coitadolândia, né? Que eu adoro brincar com o pessoal falando que tá vivendo, falando credo berrante. É, o quanto que às vezes a gente quer ficar preso nessa coitadolândia, né? Pegando o meme do momento, né? Que é essa coitadolândia. E a gente fica ali e não sai. E fica se lamentando, se lamuriando, reclamando. Né? Outro dia eu ouvi uma palhaçada aí falaram que reclamar é clamar de novo. Gente, vamos ver no dicionário se isso procede, porque eu me revoltei na hora, mas eu não tive tempo de ver.
Significado reclamar. Que diz que quando você reclama, você clama de novo aquele sofrimento. Não, aqui, ó. Opor-se por meio de palavras, queixar-se, exigir, pedir ou mandar de maneira veemente, reivindicar. Aí tá vendo? O povo adota umas regras. A gente precisa muito parar de ser passivo, né? Porque esse conformismo diz muito sobre uma passividade. Essa passividade, às vezes a gente ouve pessoas falando e a gente não vai atrás da fonte. Eu acabei de mostrar isso para vocês, eu estou indo agora atrás da fonte. Mas reclamar, as pessoas botam o re como de novo, clamar de novo. Botam que na cabeça, a cabeça entenderia como pedir novamente o sofrimento. Isso não faz lógica. Isso tem, muitas vezes, uma forçação de barra para uma pessoa ganhar um argumento. E aí a gente cai no terraplanismo, né, do autoconhecimento. A gente diversas vezes pode cair nesse terraplanismo do autoconhecimento e a gente não questiona. Então, cuidado com tudo que vocês ouvem. Questionem, inclusive o que eu estou falando aqui. Questionem o que eu estou falando aqui, né? Mas eu sempre digo que quando deixar um comentário, deixem com educação, porque senão eu excluo e mando bloquear, né? Porque, enfim, não temos intolerância à intolerância. A Mari falando, quando eu trabalhei como orientadora educacional e chegava no aluno com alguma questão, eu perguntava, você quer uma solução ou só quer reclamar? E respeitava a vontade deles. E às vezes a pessoa fica indignada porque você respeita a vontade, né? Outro dia eu acordei querendo reclamar. Eu fui pro Twitter e falei assim, hoje eu só quero reclamar. E muitas vezes o nosso pacientinho chega lá na sessão e a gente percebe que ele nem está pedindo solução. Ele só quer reclamar, porque se só reclamar é um desabafo. Porque muitas vezes não vai mudar, não está na iminência de mudar, às vezes não tem solução também, mas aquilo é uma forma da gente elaborar. Mas agora, quando a gente cai nessa vitimização, nessa coitada Holândia, ó pobre de mim, ó céus, ó vida, ó azar, a gente não vai para lugar nenhum. E a gente precisa, né, repensar muita coisa na vida. A gente é muita gente, né? No caso, eu acho interessante quem queira repensar muita coisa, porque aqui eu não vou fazer cagação de regra, né? Mas a resistência à solução, né, vem muito nesse sentido, né? Eu quero a solução de fato, porque ter uma solução também significa que eu vou ter que fazer algo. E nem sempre eu quero fazer algo. Nem sempre eu quero ter esse esforço. Nem sempre eu quero me desprender da zona de conforto, desse quentinho, dessa inércia. Né? Nem sempre eu vou querer empregar energia psíquica porque dá trabalho pensar, né? Dá muito trabalho pensar. E é isso. Tô aqui pensando numa situação. Tem uma pessoa que falou que ia estar na live e não está até agora. Eu vou mandar um recado ao vivo. Você falou que você vinha pra live e não tá aqui? Eu até sei por quê, né? Até sei por quê. Tem tudo a ver com o que a gente conversou hoje, né? Até sei por quê. Quando é amigo, a gente dá bronca. Enfim, vai passar vergonha, mas vocês não sabem quem é. Enfim. A Viviane falando, é o comodismo, né? Essa é a melhor palavra, o comodismo. Primo do conformismo. Essa zona de conforto tá muito ligado. Tawane chegando, linda. Manda um beijo pra sua mãe também, outro pra você. É o comodismo, né? Vocês sabiam que vocês podem mandar essa live pras pessoas assim, clicando no aviãozinho? Dá pra mandar? Eu cliquei aqui, será que vai? Ixi, eu nem sei o que eu fiz aqui. Eu cliquei no aviãozinho. Vocês continuam me vendo? Vai mandando mensagem no chat, porque eu tô fazendo tudo ao vivo. Eu cliquei no aviãozinho, acho que eu não devia ter clicado no aviãozinho. Eu não sei o que eu fiz aqui, gente. Isso aqui vai ficar tudo gravado. Ai, que tristeza. Alguém escreve alguma coisa no chat pra eu saber se eu continuo entre nós? Que de repente eu caí, não sei, né? Comodismo mais conformismo igual a... Arquétipo cu de preguiça.
A Tawane falou que tá. Conformismo mais comodismo, anota aí, igual arquétipo cu de preguiça. Talvez não seja um termo técnico da psicologia, mas a gente pode fazer um psicologismo aqui e criar esse arquétipo cu de preguiça, né? Quantas vezes a gente também não tá ali só no cu de preguiça? O que que é o cu de preguiça, né? Essa preguiça inconsciente ou até mesmo consciente e voluntária, né? De permanecer nessa inércia, nessa mesmice e às vezes até mesmo na mediocridade. Sabendo que a mediocridade é uma média, né? E às vezes a média, até a média maior, a média menor, né? Não necessariamente é o mesmo ponto ali, mas a gente às vezes se nivela pela média inferior, né? É tistre. É uma tistreza só, né? Gente. E aí, vocês estão gostando da live? Me contem, gente. Eu tô meio perdido aqui ainda. Acho que vocês estão perdidos. Tô meio Zileide Silva hoje. Como é que é? Onde é que eu tô? Né? Então, resistência à solução é muitas vezes isso. Eu gosto de observar muitas vezes, né, como esse arquétipo da, da solução, da busca da solução, se manifesta em cada um dos meus pacientes. E alguns deles, eles trazem lição de vida para a gente mesmo, sabe? Tem cliente, paciente que traz, que nutre a gente como terapeuta de uma maneira tão intensa, porque tem gente que tem sede de vida, né? Sede de viver. Isso é tão interessante que faz às vezes a gente se questionar como é que a gente mesmo lida com os nossos desafios, com as nossas questões todas, né? E isso é óbvio que respinga, né, no nosso atendimento com os nossos próprios, né? Por isso que hoje eu dei uma entrevista para duas estudantes de psicologia e elas me fizeram uma pergunta assim: como é que você lida com algumas situações dentro de um hospital? Eu estava falando dentro da psicologia hospitalar. E eu falei assim, na psicologia analítica a gente não trabalha a transferência, a gente trabalha na transferência, ou seja, aquilo afeta a gente também, né? Porque se a gente está vendo às vezes uma situação muito difícil, aquilo de alguma forma vai nos afetar, né? Ah, mas você é o psicólogo, mas antes de ser psicólogo a gente é ser humano. E antes de ser humano, aquela história que o outro está vivendo pode também, antes de ser humano não, né? Porque somos seres humanos, aquela história muitas vezes nos toca também. De alguma forma, algo nos mobiliza. E mais, diante de um ser humano, a gente também está se comunicando não só em nível consciente, mas também em nível inconsciente, né? O Jung traz para a gente ali que a comunicação se dá. A minha consciência com o meu inconsciente, você com a sua consciência com o seu inconsciente, né? As nossas consciências e os nossos inconscientes. E as nossas consciências com o inconsciente um do outro, né? Então, essa dinâmica, ela acontece. Então, por isso que a gente também é atravessado muitas vezes pelos casos que nos aparecem. E por isso que, como a terapia é entendida dentro da psicologia analítica como um vaso alquímico, onde ambos saem transformados, nós somos muito privilegiados. Porque aquele caso que vem para a gente também nos toca e também nos traz um aprendizado, não técnico necessariamente, estudei sobre determinado transtorno, não. Muitas vezes é um aprendizado de sabedoria de vida. E aquilo só pôde acontecer porque essas duas pessoas se encontraram. Por isso que os nossos clientes, os nossos pacientes, cara, os psicólogos são quem a gente precisa ter, né? Para o nosso próprio processo. E nós somos o terapeuta para aquele momento que aquela pessoa precisa ter, né? Porque não necessariamente a pessoa vai ficar eternamente com a gente, pode ser um período específico, né? Mas a gente vai fazer aquele vaso alquímico, aquela alquimia, aquela transformação conjunta. Por isso que na psicologia analítica nós somos entendidos, os terapeutas, como também um dos principais instrumentos de trabalho. Agora, como é que eu entendendo isso, eu vou ficar conformado e não vou me trabalhar enquanto pessoa? Se eu não me trabalhar enquanto pessoa, eu não vou levar paciente a lugar nenhum. Vou levar da sala para a recepção e da recepção para a sala. Mas não é disso que nós estamos falando. Aliás, gente, aqui na Livance, em Santo André, em São Paulo também, vou falar para vocês, tem máquina de café moído na hora. Quem quiser tomar um cafezinho comigo, é só agendar.
A gente conversa lá, é aqui na Avenida Portugal, em Santo André, e também lá na Estação Brigadeiro, em São Paulo. Tá? A gente conversa, a gente marca, a gente agenda. Lembrando que eu atendo também na Psicocasa em São Caetano, que também tem cafezinho trazido pelo Matheus. Uns falam que eu falo mal daquele café do Matheus, mas não é verdade todas as vezes. Vocês percebem como eu trabalho a semiótica de algumas frases? Não é verdade todas as vezes. Em São Bernardo também, que também tem cafezinho lá. Gostosinho, com bolachinha também, né, lá na Cromo, na Avenida Barão de Mauá. Um beijo pra Tamara, pro meu xará Rodrigo. Aliás, eu sonhei com o Rodrigo esses dias, né? Dou o Rodrigo no mesmo sonho. O que será que isso quer dizer, hein? Vocês já viram meu vídeo de sonhos lá no canal do YouTube, que vai falar sobre o significado dos sonhos? Sobre também sonhos premonitórios? Temos esses vídeos lá. E temos uma aula, meus pacientes têm uma área restrita de membros que eles têm uma aula exclusiva de sonhos que nós fizemos lá no Google. Quem não é meu paciente pode participar da gravação dessas aulas, tá? Porque acontecem a cada 15 dias. A Rosa dando olá, boa noite. Quem mais está aqui? A Mari está falando kkk, a Viviane PQP e tudo mais. Vamos lá. Agora eu quero trazer para vocês o seguinte, né? Já que eu posso ter uma resistência à solução, uma resistência à mudança também, quando eu converso ou quando eu reflito sobre alguma coisa, eu procuro uma mudança ou uma resposta pronta? No sentido de buscar a solução pronta, uma solução nissim lamen, onde em 3 minutos eu tenho aquela solução. Muitos anos atrás, eu estava atendendo um rapaz, né? E ele falou, que não parava de falar, ele tinha muita coisa para falar. E ele me soltou a seguinte frase: eu te falei tudo isso, e se você disser que a solução está dentro de mim, eu vou embora e nunca mais volto. Porque naquela época, contextualizando naquela época, porque às vezes tem uns terapeutas que pegam umas frases prontas e acham que aquilo é reinventar a roda. E aí começam a repetir aquilo, que nem papagaio de pirata. E naquela época, essa frase, a mudança, a solução, ou melhor, a solução está dentro de você, era muito dita. Se a gente parar para pensar, muitas soluções podem sim estar dentro da gente, mas a gente às vezes não enxerga. E olhar para dentro às vezes não é fácil, né? E a gente às vezes não tem cabedal, né, para entender e articular conceitos para a gente chegar a uma solução, né? Pensando ali. Beatriz, boa noite, né? Às vezes a gente não tem essa coisa, então às vezes a gente tem que olhar para fora e às vezes precisa de comprar buy a vowel, né? Comprar uma vogal, dar uma vogal aí, dar uma dica, né, pra gente. E é por isso que eu sempre, quando dou aula, né? Tem grupo de estudo chegando, gente. Se informa aí, tem grupo de estudo da prática clínica chegando. Por isso que eu sempre falo. Quando o cliente, o paciente vem pra gente, ele minimamente espera algo da gente. Eu entendo que aquela frase que muitas vezes só ouvir já ajuda. Só que quando uma pessoa procura um especialista, ela também quer ouvir algo. E eu entendo os psicólogos que desenvolvem o pensamento de que a gente não tem que entrar nessa pressão de ter que falar algo, de parecer que está prestando conta de que está trabalhando, porque o nosso trabalho é subjetivo, então a gente vai ter aquele ímpeto de falar algo só para dizer que a gente está fazendo algo, né? Mas minimamente a gente acha interessante a gente pensar sobre aquilo que está sendo dito naquele momento e oferecer algo. Essa herança eu trago da Gestalt terapia e felizmente encontro também na psicologia analítica, né? Então, o que a pessoa quer ouvir? O que ela precisa ouvir? Sobre o quê, né? Às vezes o que ela quer ouvir é o que a gente não vai dizer, né? Porque na terapia, às vezes a terapia ela é meio desagradável, isso tem sido dito nessa semana, conversado com algumas pessoas sobre isso, colegas de profissão. A terapia muitas vezes ela é desagradável para o paciente, porque a gente vai colocar o paciente para pensar, vai colocar uma reflexão, mas a gente tem um compromisso como terapeuta com a gente mesmo e depois com o self desse paciente, com o processo desse paciente, né? E não com o ego, porque o ego é aquele que quer determinadas vezes alguns afagos e algumas conivências e alguns conchavos e conluios, né, e corporativismos
que não convém a um processo terapêutico. E nisso, a pessoa às vezes busca uma solução mágica. Quando eu digo aqui, você quer uma mudança ou uma solução, não é naquele sentido da resistência à solução, né? É no sentido de, o que eu estou buscando? Eu quero, de fato, um processo de mudança, um processo para encontrar a solução. Eu quero que me assoprem no meu ponto. Alô, Regina Duarte, quero que me assoprem aqui uma solução, né? A Mari falando assim, ó. Às vezes, eu diria que muitas vezes, olhar para dentro é um baita desafio, não é? E quantas vezes a gente tem que nadar contra a maré porque nos deram espelhos e vimos um mundo doente, né? Porque às vezes olhar para dentro significa também assumir posicionamentos que eu sei que eu estou caminhando numa direção certa e as outras pessoas estão equivocadas. O errado continua errado mesmo que todo mundo esteja fazendo e o certo continua certo mesmo que ninguém esteja fazendo. E aí é a nossa consciência, nosso guia. Tawane falando, com certeza o conformismo vem do comodismo de não ter as respostas. O arco-íris com o pote de ouro no final não vem com um mapa. Não vem mesmo. Se vier, dá uma desconfiada, dá uma checada, né? Porque às vezes, né? Às vezes não vem mesmo. E às vezes se vem quando a esmola é demais, o santo desconfia. Mas às vezes aceita o presente, porque às vezes, alguns potes de ouro vêm aí com um certo mapa, viu? Tawane, linda do meu coração. E às vezes, né, eu brinco assim, às vezes, né? Porque eu adoro brincar na terapia em alguns momentos, né? E como eu sou ator também, às vezes eu faço o personagem da coitada Holândia e falo assim, ninguém me dá atenção nessa casa. Se as pessoas me ouvissem, o mundo seria um mundo melhor. Olha que coisa tóxica, né? Se fosse verdade dizer isso, né? Mas é só para descontrair um pouco, né? Mas o quanto que de repente, às vezes a gente recebe um presente e a gente não vai atrás. É tipo aquela brincadeira que, aquela historinha que contam, né? O cara tá se afogando e fala, Deus vai me salvar. Aí vem uma jangada, vem o helicóptero, vem a corda, vem o Tarzan, vem sei lá quem que vem. E quando morre, chega lá e fala assim, poxa, eu esperei que você fosse me salvar. Ele falou, pô, mas eu mandei todo mundo para te salvar e você rejeitou todo mundo. Então, o que que a gente quer enxergar? Né? A resistência à solução também é o que que a gente quer enxergar. Porque às vezes a gente cria uma imagem na nossa cabeça do que é essa solução e se não for daquele jeito, não serve. Isso é uma postura até um pouco infantil, mimada, né? Porque adaptações são necessárias, transformações são necessárias. E o quanto a gente às vezes se apega a uma ideia primeira e não vai atrás das coisas, né? Tudo bem até aqui, gente? A Mari falando que vem com uma astral. Aliás, a Mari trabalha com uma astral e essa semana ela falou que está fazendo, começando uma astral. Aliás, vocês se seguem aqui? Aliás, vocês estão proibidos de se seguir porque vocês vão ficar falando mal de mim pelas costas. Eu não quero isso. Mas caso vocês se sigam, vocês têm uma rede de networking por aí para fazer, tá? Menos para falar mal do tio. Não pode falar mal do tio. Tá? Me respeita que eu tenho idade para ser o pai de todo mundo aqui. Menos da Viviane, que tem idade para ser minha mãe. Né, Viviane? A Viviane fica puta da vida porque ela me chama de filho. Né? A Viviane tem quase a minha idade. Me fala, ai, filho, não sei o que. Eu falo, ah, então tá bom, mãe. Já ficou tão brava comigo, né? Que eu falei que ela era uma velha caquética. Não sou etarista, tá, gente? Mas eu quis dizer pra ela que eu não sou filho dela. Aliás, o filho dela é uma graça. O filho dela... não vou nem falar o que o filho dela vai ser quando crescer. Porque, inclusive, já cresceu, né, Viviane? Sabia que você ia falar isso, filhote. A Viviane, outro dia, ela queria me ensinar a abrir um cadeado. Eu posso com uma pessoa dessa? Não posso, né, gente? Vai passar vergonha aqui ao vivo. Porque eu com o microfone na mão sou um perigo. O Tadeu Ramos nem aparece mais aqui, né? O Tadeu Ramos tá no teatro. Aliás, falando em teatro. Tô sabendo que Antônio Fagundes com Cristiano Torloni vai estrear uma peça nova lá no Tuca, Teatro da PUC. Mas meu amigo André Greco vai estrear uma peça chamada Memórias Póstumas de uma IA. Tá? Então sigam o projeto do André Greco. Greco com 2 Cs.
de casa, André Greco, e lá tem lá o link para Memórias Póstumas de uma IA. Vai ficar até o final de outubro, só de domingo. Então vocês correm lá. Eu vou assistir também. Aliás, quem viu que hoje eu estava na escola em cena de teatro, que eu pus no Stories? Quem viu isso? Me conta aqui a fofoca. Vocês se perguntaram o que eu fui fazer numa escola de teatro hoje? Ninguém me perguntou diretamente, mas vocês se perguntaram? A Rosa falou que tem idade pra ser minha mãe. Rosa, quantos anos você tem, criatura? Eu adoro. Com o tempo, eu comecei a adorar a falar para alguns pacientes assim: me respeita que eu tenho idade pra ser seu pai. Mas só porque eu não tenho filho, né? Então eu tinha que ter essa frustração de falar isso, né? Aliás, eu tô numa cruzada para fazer os meus sobrinhos terem filhos, porque aí eu vou ser tio-avô. Eu adorei a expressão tio-avô. Rosa, 58, eu tenho 45, filha. Como é que você vai ser minha mãe se eu tenho 45, criatura? Não que não pudesse ter filho aos 13 anos, né? Mas aí seria muito precoce. A Viviane se justificando. Você não conseguia abrir o cadeado, sua mãe estava ajudando. Chatice. Ai, 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 ai. Mãe é mãe em todo contexto, né? Viviane é uma mãe exemplar, né? Mas a Viviane, às vezes, ela acha que ela é mãe de todo mundo, tá, gente? Aí não é isso, não. A Tawane perguntando: quer ser meu tio-avô? Eu tenho idade pra ser seu. Não tenho idade pra ser seu tio. Eu tenho idade pra ser seu tio, criatura. Sua peste. Conheci você quando criança. Me respeita que eu conheci você quando criança. Peste. Tua mãe tem idade pra ser minha irmã. Peste. É verdade a Viviane falando que ela é uma mãe exemplar. Agora, quando se auto-vangloria, saiba que o filho sofre, tá, gente? Diz a regra, diz a lenda psicológica. Tô brincando, eu adoro encher o saco. Gente, eu adoro encher o saco de vocês aqui. Vamos lá. Podemos seguir, porque são assuntos densos aqui, né? É, Tolerar versus desejar é um outro tópico que eu coloquei aqui. Você já se parou para perguntar o que você está vivendo hoje? Você deseja solução ou você está apenas tolerando? Se você quer mudar algo, será que você está pronto para mudar? Será que você quer de fato mudar? Ou você já se conformou em tolerar? Né? Porque muitas vezes a gente fica preso naquela tolerância. Serginho chegando, meu lindo, um beijo, Serginho. Tô morrendo de saudade de você, gato. Tô morrendo de saudade. Te mandei o WhatsApp, você não me respondeu. Vai passar vergonha ao vivo. É melhor eu fazer os outros passar vergonha, porque se todo mundo que eu não respondo ao WhatsApp começar a me cobrar que eu não respondo ao WhatsApp. Outro dia, no meu perfil pessoal, eu abri uma caixinha de pergunta. Mas 3 pessoas me perguntaram assim: por que você não responde no meu WhatsApp? Então, Serginho, desculpa, é brincadeira, tá? Brincadeira, leva seu tempo, gato. É, Corporativismo, eu sou corporativista ao extremo. Ah, e tem um conceito que eu queria trazer para vocês aqui, falando em corporativismo, né? E que tem a ver com tolerar versus desejar, né? Que é, e com tudo esse conformismo, que é um conceito, uma palavrinha que eu aprendi muito tempo atrás, que chama autocorrupção. Autocorrupção é quando a gente se corrompe, quando a gente se engana. Quantas vezes nesse processo todo a gente se engana? Seja por preguiça, seja por medo, seja por comodismo, zona de conforto, né? Por N fatores, às vezes a gente se corrompe, né? Quando eu comecei a fazer o curso de psicologia financeira, a gente teve uma aula importante que a pergunta era assim: qual o valor que você tem? Ou melhor, por quanto você se vende? E quando a gente às vezes está conformado, a gente está se vendendo barato demais, né? Mas todo mundo tem um preço. Do que você está falando, Rodrigo? Você está falando de coisas sem caráter? Não necessariamente. De golpes e fraudes? Não necessariamente. Nosso trabalho tem um valor, um preço, valor, a hora de trabalho. É um preço que a gente tem, né? Que mais? Na corrupção também, a gente também tem um valor. A nossa moral tem um valor, né? Mas o quanto que a gente se corrompe, né? Nesse processo, porque mudar é difícil
e a gente se engana, e a gente finge que não vê, a gente passa a mão na nossa cabeça, a gente se presenteia, a gente se endivida, né? Pri chegando também, né? Então, vamos repensar, né? Eu tô querendo a mudança, eu tô sendo resiliente, ou eu tô suportando, sendo conformado, tolerando, sendo conformado, né? É importante a gente fazer essa distinção, que às vezes é uma nuance, às vezes é uma linha tão tênue que às vezes a gente nem percebe. Às vezes precisa outra pessoa dizer pra gente, tá? E pra gente caminhar pro fim aqui da nossa live, eu botei uma frase. Ninguém tá vindo para te salvar. Porque muitas vezes a gente busca esse salvador, essa tábua de salvação, e ninguém vai salvar a gente, né? Claro, isso é uma frase muito genérica e às vezes alguém salva de fato a gente. Alguém traz uma informação, numa sincronicidade, numa palavra que falou, num processo médico, terapêutico, advocatício e por aí vai, né? Mas não é necessariamente disso que eu estou falando dessa força interna que a gente tem que despertar aqui dentro rumo a essa solução, rumo a essa resiliência e muitas vezes, resgatando o que a gente falou no começo da live, essa força de questionamento da imagem arquetípica da Antígona, né, lá da mitologia grega. Né? Então, vão estudar, vão ouvir sobre a Antígona, porque é muito interessante, eu acho que a gente consegue aplicar muito na nossa vida. Às vezes a gente se depara com situações e momentos na nossa vida que a gente não tem essa força. E a gente precisa olhar, às vezes, para uma historinha, para ver se a gente dá uma aquecida, sabe? Quando pega um carro, que é uma expressão chula, né? Quando você pega um carro, da bateria de um carro arriou, você precisa do outro carro para ligar, você faz a tal da chupeta, né? Às vezes a gente precisa pegar essa outra história e se inspirar para a gente aquecer, para a gente esquentar esse arquétipo que existe dentro da gente, né? Esse arquétipo da iniciativa existe dentro de todos nós, mas a gente olha e ele não está aparecendo, então ele está na sombra. Mas temos todos os arquétipos, todas as possibilidades. E aí a gente tem que fazer o quê? De repente olhar para uma história e fazer essa chupetinha aí, dar uma aquecida, né, gente? Só eu mesmo para falar um monte de besteira aqui nessa live, né? Mas aí, como sempre eu venho fazendo, né? Eu tô propondo perguntas para vocês se questionarem, para vocês anotarem, se vocês quiserem pegar um papel enquanto isso, né? Só não vai pro bloco de notas, porque se vocês saírem do Instagram, cai da live, cai a live. Manda para quem você acha que essa live vai ser útil também, depois que ela vai ficar salva. Aqui eu vou publicar essa live, ela vai ficar salva, então pode assistir desde o começo, né? Mas no final a gente presta contas, né? Eu mencionei isso hoje. No final a gente presta contas. Para quem que a gente presta contas? Não é para a gente mesmo? E nesse processo todo a gente tá pagando uns juros. Qual é esse juros desse conformismo? Qual é os juros quando eu tenho que fazer uma coisa por mim mesmo, rumo à minha autorrealização, por exemplo, e eu não faço porque eu estou emprestando o meu tempo para outras coisas, ou seja, eu estou sendo roubado de mim mesmo. Quando eu empresto esse tempo, qual é os juros? Qual é a dívida que eu abro comigo mesmo? Faz sentido isso que eu estou falando? Vocês estão alcançando o que eu estou falando? Porque às vezes esse conformismo, né? Esse comodismo, esse arquétipo do que eu brinquei da preguiça, do cu de preguiça, isso tudo tem um preço muito alto, um juros muito alto, um juros sobre juros muito alto, né? E quem paga isso é a gente, muitas vezes através de depressão, de adoecimento físico, de ansiedade, de outras questões todas. Né? E como é que a gente se resgata? Né? Às vezes a gente fica vivendo uma vida provisória pensando, quando eu entrar de férias eu vou pensar nisso, ou quando acontecer tal situação eu vou pensar nisso, mas a vida não espera, a vida está acontecendo aqui agora ao vivo.
Então, se de repente eu estou muito cansado, porque eu estou vivendo um momento muito cansado, será que eu não tenho que dar uma fofada no terreno antes de pensar o que que eu vou plantar? E botar esse respiro é muito necessário, mas a gente até evita, né? Parece que eu tenho muitas obrigações para resolver e nenhuma dessas obrigações é um compromisso, como a gente falou antes, com a gente mesmo, e não é, muitas vezes, a gente se nutrir, se energizar, se resgatar. Se a gente pensar aqui, ó, como eu botei aqui nas perguntas, né? Se eu quero chegar no ponto B daqui 5 anos, 1 ano, 6 meses, até o fim do ano, vamos pensar daqui 5 anos. Se eu quiser chegar daqui 5 anos no ponto B, o que que eu preciso fazer para sair do ponto A? E nos próximos 3 meses, o que que eu vou fazer por mim para chegar daqui 5 anos no ponto B? Porque de repente essa meta daqui 5 anos ela está tão longe que eu não visualizo que existe um trajeto todo. É como eu sempre falo, se eu saio de São Paulo e vou para Manaus, eu vou ter que passar por cima de um monte de estado do Brasil. Eu não vou me teletransportar porque ainda não inventaram a máquina de teletransporte. Isso está só lá no desenho dos Jetsons. Na vida real aqui não existe ainda, né? Então eu vou ter que sair de Santo André e ir para Guarulhos, porque não sei se vai sair voo de Congonhas, ou para, não sei também se sai de Viracopos, aqui são os aeroportos perto daqui, mas provavelmente de Cumbica. Vou ter que sair lá de Cumbica e ir para Guarulhos. Se pá, eu tenho que fazer escala em outro lugar, né? Então existe todo um trajeto que começa quando eu compro a passagem. Porque não adianta chegar lá no aeroporto também e falar, tem passagem? De repente tem, mas provavelmente não, né? Então tem que planejar. E se não cabe no bolso uma passagem comprada com pouca antecedência, eu tenho que pensar nisso com muita antecedência. Eu vou ficar onde? Em Manaus? Eu tenho parente? Não tenho parente? Pode me receber? Ou vai ser aquele que vai fazer um cafezinho daqui a pouco para me mandar embora, como a gente falou antes, né? Ou eu vou ter que pegar um hotel, um Airbnb, um traslado do aeroporto até lá e vice-versa na volta. Como é que vai ser tudo isso? Eu vou comer onde? Né? Se eu sou vegetariano, será que eu vou ter opções vegetarianas? Onde é que são os restaurantes? Sabe? Então tem uma série de coisas, né? De uma coisa simples que eu tô falando, uma viagem para Manaus, né? Agora, vamos pensar na nossa meta para daqui 5 anos. Quanto que a gente evita planejar, porque a gente evita a solução, a gente evita esse planejamento, né? Eu estava falando, acho que na aula da semana passada, acho que não foi na live, foi na aula, que era o seguinte: se eu tenho um compromisso comigo mesmo, que hora que eu faço uma reunião de planejamento? Se eu sou uma empresa de mim mesmo, uma empresa única, uma eu presa, né, que só tem eu na empresa, eu vou fazer uma reunião com o meu financeiro para saber quanto eu vou precificar, quanto eu vou quanto eu tenho no banco, quanto eu não tenho, se eu vou investir, se eu não vou, se eu estou em dívida, se eu não estou, qual a estratégia. Eu vou fazer essa reunião comigo mesmo, enquanto empresa, como se eu fosse uma dupla personalidade, não é uma dupla personalidade, mas como se fosse outra pessoa, para traçar um planejamento, uma estratégia. Mas não, o que, que na prática acontece? A hora que eu vou me reunir com o meu financeiro é a hora que eu vou sentar na planilha, emitir nota fiscal, emitir cobrança e preencher planilha. Acabou. Mas não, eu preciso. Ah, mas eu preciso de um planejamento de divulgação. Tá, então eu vou entrar no Canva e vou botar lá uns posts, planejar na publicidade, seja no Canva, no Photoshop e tal. Eu vou planejar e vou botar. Só que eu preciso de um planejamento disso, né? Quem é o público que eu vou falar? Qual é o assunto que eu vou falar? Como eu vou falar? Né? Qual vai ser a frequência? Qual que é o texto? Qual que é a imagem? Qual que é o texto na imagem, qual que é a hashtag, por aí vai. Cacilda, faz tempo que eu não lhe vejo, gata. Você tá bem? Um beijo, que saudade. A gente mora tão pertinho, né? Podia tomar um café, né, gata? Oi, minha amiga linda. Eu tô chamando de amigo lindo. Saudade de você, Cacilda. Você mora perto de mim ainda, né? A gente mora meio que perto ainda, né? Vamos tomar um cafezinho, gata. Vamos tomar. Também amo muito você, linda. Um beijo, querida. Coraçãozinho. Então vamos lá.
Como sair do ponto A para o ponto B? Qual é a estratégia? São ações? É uma reformulação no negócio? É um negócio em si mesmo, né? A gente vai fazer uma reformulação em si. Sair do ponto A para o ponto B é rumo a um propósito de vida, aquilo que a gente chama de vocação, de chamado, de daimon, né? Temos vídeos sobre isso no canal. Saindo do ponto A, hoje, como chegar ao ponto B daqui 5 anos, né? São perguntas que a gente não faz, né? Então, pega esse trechinho aqui, depois volta para cá, anota esses trechinhos, bota um espaço igual prova e vai preenchendo isso, né? O que você pode fazer nos próximos 3 meses rumo àquilo que você almeja daqui 5 anos, né? Como que você vai sair do ponto... Vou repetir. Como você vai sair do ponto A para o ponto B? Qual é a estratégia? Quais são as ações? São ações, né? É uma reformulação no negócio? É algo em você mesmo que você vai mudar? É um propósito de vida que você está buscando? Saindo do ponto A hoje, como que você vai chegar ao ponto B daqui 5 anos? O que você vai fazer nos próximos 3 meses rumo àquilo que você almeja daqui 5 anos, depois de 3 meses, depois de 3 e 3 e 3, porque tem coisa que você vai fazer até daqui 3 meses, tem coisa que você vai fazer daqui 6 anos, daqui 6 meses, daqui 1 ano. Então, se você fosse montar um cronograma, vocês sabem como monta um cronograma? Você bota lá a parte de etapas, né? Bota assim uma coluna, etapas, tal, 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 tal. Aí você bota tempo, meses. 3 meses, 6 meses, 2 anos, 1 ano, 2 anos, tal, tal, tal. E aí você até pinta. Você vai pintando, vai fazendo aquela pintação toda lá, aquela pintação, toda aquela pintura para preenchendo para você olhar e visualizar quais são as etapas, né? Porque se tem uma coisa que a gente faz é botar prazo e etapa e se corromper na hora de não fazer e achar desculpas fenomenais, né? Pedrinho, boa noite. Pedro Pinheiro, boa noite. Trovador. Gente, eu amo trovadores. A Viviane, ixi, até você com isso. Gata, você deve trabalhar com isso no trabalho, né? Você deve trabalhar com isso no trabalho. Você deve ver muito disso no trabalho, porque eu acho que você trabalha com gestão e tudo mais, né? Mas se a gente pensar até em questões pessoais, é claro que às vezes a gente colocar dessa forma um cronograma parece meio obsessivo, mas visualizar o que às vezes está só no campo das ideias, quando a gente coloca no papel, é mágico. A gente visualiza, a gente consegue muitas vezes entender onde é que tem falhas, onde é que pode aprimorar, o que pode ser otimizado. Falando assim, parece uma linguagem muito organizacional, coach, LinkedIn, que eu critico tanto aqui, né? Mas às vezes quando a gente coloca no papel a gente visualiza, por isso que eu falo registrar sonho para terapia de uma maneira, pegar o celular e gravar um áudio bacana, funciona porque eu estou dormindo, depois da hora que eu acordar eu não vou lembrar, né? Mas se eu não transcrever isso vai certamente se perder. Só que quando a gente pega um papel e a gente está lendo naquele papel, né? Eu tenho um caderno aqui para exemplificar. Quando a gente pega um papel para ler no caderno, assim, ó, a gente folheia páginas. Então a gente vai e volta, aí a gente vê uma palavra, tá passando aleatoriamente, aí vê uma palavra e fala, olha que palavra interessante. E aí você folheia de novo e você vê que essa palavra se repetiu algumas vezes, né? Então tudo isso faz parte daquilo que a gente chama de autoconhecimento, né? Hoje, o que eu estou propondo dentro de um processo terapêutico é auxiliar pessoas que estão insatisfeitas com a vida ou insatisfeitas com alguma questão a despertar as melhores potencialidades, né? Eu acho que eu estou num momento de vida onde eu tenho essa maturidade para olhar para isso de uma maneira diferente, né? E onde eu busco pessoas que também estejam afins de trabalhar essa questão, de trabalhar essas potencialidades, sejam relacionadas a trabalho, chamado, seja até relacionamento. Porque se relacionar também é uma espécie de projeto, se a gente pensar, né? Ter um relacionamento requer olhar para si de uma maneira muito profunda, né? O outro é um espelho muito grande para a gente.
Ah, mas o outro não, meu namorado, minha namorada não presta, um traste, o cão, um estrupício. Nossa, se é tudo isso, então o que eu tô fazendo ainda com essa pessoa, né? Ou então como é que eu vou resolver essa situação? Porque a nossa tendência é querer mudar o outro para agradar aquilo que desagrada em mim, né? Para resolver aquilo que desagrada em mim. Mas será que o outro quer essa mudança? E será que a forma que eu vejo é a melhor forma para o outro? Viviane falando sobre o cronograma sempre. A Vivi falando assim: é importante sim, eu adoro, que consegue fazer um bom planejamento financeiro, recursos e datas. Adoro. É, tem um aplicativo, né, que chama Project, né, que vai trazer muito essa visão do que a gente está falando. Porque se a gente pensar, quais são. Não é só no canal que eu bato no microfone, na live também, né? Quem vê lá no vídeo no canal sabe que todo vídeo eu esbarro no microfone. É, se a gente pensar, né, no... Até me perdi, gente. O que eu tava falando? Ajuda aí. Tava falando dos projetos todos, assim, né? Me perdi. Zileide Silva. Que dúvida que vocês têm, gente? Me pergunta aí. Eu tô achando vocês nas últimas lives tão quietos. Vocês estão tudo muito quieto. Ou vocês estão gostando, ou vocês nem estão ouvindo nada. A Viviane falando que pode fazer no Excel, que também é mais familiar. O Excel também, né? Quem às vezes escreve projeto para entregar para edital, essas coisas, muitas vezes faz isso até no Word. É possível, e se não tem, faz na mão, no papel, na boa e velha sulfite, né? Só não faz no papel de pão, né? Que a gente merece se tratar melhor do que se tratar com papel de pão, papel de rascunho. Muitas vezes eu recebo atividade que eu peço para os pacientes num papel de rascunho, né? Às vezes tudo bem, né? Vem ali na questão até mesmo da própria reciclagem interior, mas muitas vezes a pessoa não dá importância para aquilo. E às vezes aquilo é um material tão importante, caro no sentido de importante, né? Eu gosto de arquivar muitas vezes as coisas que eu faço. Por exemplo, se eu faço uma atividade de arte terapia, minha mesmo, como pessoa, eu guardo, né? Por exemplo, essa aqui a gente fez na sala de aula, né? Quando que foi? Eu não marquei o dia aqui, preciso resgatar o dia que foi. Foi no mês anterior. Isso aqui é uma atividade individual, depois a mesma atividade de maneira coletiva, né? E eu gosto de guardar, eu preciso arquivar isso aqui, botar até a data, né? E arquivar, né? Olha só esse menino aqui, esse menino Alan, foi o que fez esse desenho aqui. Olha o talento desse menino, gente. Não, peste. Olha aqui uma mãozinha toda desenhadinha. O Alan tem um talento para desenho, gente. E é um gato, gente. É um gato, Alan é um gato mesmo. Não é crush, mas poderia ser, mas é um gato, né? Viviane, a gente consegue fazer. Eu sou da época do MS-DOS. Lembra do Lotus 123? O pai do Excel. A Vivi falando, sair da zona de comodismo e planejar daqui 5 anos aonde queremos chegar. No cronograma, sair da zona de comodismo e planejar daqui 5 anos onde queremos chegar. Sim, é preciso, né? Eu gosto de fazer muito, e tem um vídeo lá no canal que é sobre mandala, né? Na verdade, o vídeo é Ano Novo, Vida Nova. É o primeiro vídeo do canal e depois eu faço um react onde eu explico melhor esse vídeo, né? Já com mais traquejo para falar com o público, né? No vídeo. E eu vou falar sobre mandala de objetivos, que é uma técnica que eu aprendi com a Simone Magaldi, e onde a gente vai colocar vários objetivos que a gente tem, algumas áreas da nossa vida que a gente tem objetivos, né? E algumas pessoas fazem lista de resoluções, lista de objetivos. A gente que é junguiano pode enfeitar fazendo em forma de mandala, que eu acho muito producente, né? Já que a mandala é a representação, uma das representações do self, do si mesmo, né? O núcleo e a totalidade ao mesmo tempo. A Tawane falou, comigo descobri recentemente que dá certo fazer no papel de pão. Bom, cada um se trata como quer, né, gata? Eu prefiro me tratar com papel canson,
gramatura, não sei do que, pipipopopó. Eu acho que eu mereço algo melhor. Se você acha que você merece o papel de pão, quem sou eu para dizer, né? O que seria do canson se todos... O que seria do papel de pão se todos preferissem o canson, né? Enfim, sobra mais canção pra mim, né? O problema é que menos gente comprando canção encarece o raio do canção, né? Enfim, vai fazendo canção porque vai baratear o custo. É... A Viviane, igual meu desenho, hahaha. Vixe, se lembro. Nem sei do que vocês estão falando aqui, gente. Tô nem entendendo. É... A Mari falando que precisa ir. Mari, boa noite. Obrigado pela presença. Eu também já tô encerrando, né? Quero só lembrar vocês para ficarem atentos, atentas, atentes aos convites de aulas, né? Mas eu não respondi sobre a questão do que eu fui fazer lá na escola de teatro, né? No Encena, na Encena, escola de teatro Encena. A Encena foi onde eu me formei ator, né? É uma escola de teatro na Vila Mariana. E eu recebi um convite da querida dona, né? Em parceria dela com o coordenador André Greco, que também é meu querido André, e do Edson Gon, da Cia das Cores, que também é professor lá. Recebi esse convite dessas 3 pessoas para falar um pouco sobre carreira e vocação para atores. Então, na semana que vem e na outra, eu estarei falando para essa galera, né, que está se formando ali. Vão ser ali um ciclo de 4 aulas para falar com essa galera toda, nessa escola que eu amo tanto, Encena, né? Sigam Encena com 2 N's, né? Encena Escola de Teatro, e estarei lá. Então, eu não sei como é que vai ficar em termos de cronograma de aulas e lives. Eu acho que não vai mexer na aula nem na live, porque eu acho que a aula de quinta-feira é de dia, e eu acho que não vai mexer. Acho que o problema vai ser na quarta-feira à noite. Então, eu acho que nada muda em termos dos nossos webinars, dos nossos workshops fechados lá no Google Meet. Ainda não tenho tema. Alguém quer dar um tema para a próxima semana de workshop? Eu acho que vai rolar na quinta-feira. A Viviane falando que já fez coisas com argila, né? É legal a arte terapia com argila também, né? Eu tenho coisas aqui no meu cenário que vocês não veem, que agora eu botei um pouco mais profundo. Por quê? Minha janela bate muito sol. Estou esperando vocês escreverem sugestão de tema. Vocês não veem porque minha mesa ficava mais para lá. Agora eu tô botando ela mais para cá para deixar a janela sem cortina, para deixar a cortina aberta para eu ver o céu, porque eu tô achando essa cortina fechada há muito tempo, né? Porque senão o sol bate direto e estoura a luz, né? Na hora do atendimento da tarde. E aí tem coisas aqui atrás do meu cenário que sempre perguntam o que é, né? Então tem o salchichinha que eu ganhei da Maria Lúcia. Ali atrás tem uma escada de argila que eu fiz no meu processo no curso de arte terapia. E aqui tem a minha versão do mito da Penélope, né? Que é esse processinho aqui de arte terapia, ó, que tem a parte da frente e a parte do avesso. Ele é 3D, né? Essa arte que eu fiz aqui, ó, que eu tô contando sobre o mito da Penélope, né? Que tem aqui atrás, ó, o avesso, ele é todo, né? Isso aqui fala sobre o nosso processo interno, né? Como que tá o nosso avesso. Aí a gente tem aqui, ó, a frente, né? Porque a Penélope é aquela que tecia. Então, eu tive uma licença poética que botei um carretel, né? Mas tá aqui, ó. Tem a parte do tecido desfiado, todo, né? Então, é toda uma arte plástica aqui, né? Que eu fiz. Então, a arte terapia também é isso. No meu caso, esse processo artístico aqui, ele tem uma importância terapêutica para mim, mesmo sendo feito na sala de aula, né? Mas a arte terapia tá aí, né? A arte terapia não é só desenho, não é só massinha, argila, por exemplo, é costura também, é colagem, né? Então, assim, a arte terapia é muito bacana. Eu trabalho isso, por isso que eu estou buscando também ter o espaço presencial, para que mais pessoas tenham acesso à arte terapia. Porque, às vezes, no atendimento online, eu preciso que a pessoa providencie todo o material. E às vezes a pessoa não consegue providenciar muita coisa além de sulfite, lápis de cor. E não é só de sulfite, lápis de cor que se vive a arte terapia, né? Então é de argila também. Às vezes a pessoa pode usar argila em casa, né? Às vezes eu vou ter que usar no consultório.
E acontece e dá tudo certo. Ninguém deu sugestão de tema, gente. Eu não sei então, eu vou pensar num tema legal. Vocês estão muda aí que eu tô vendo que tem gente online aí, mas ninguém tá falando nada, né? Tawane, Viviane, eu sei que vocês estão aí, tem mais gente que tá aí que eu não sei quem é. Me falem sugestão de tema, senão vai ficar pior. Se eu for aí achar, vai ser pior. Vocês gostaram da minha xicrinha nova? Me falem, gente, tô esperando aí. Eu ainda vou atender hoje, tá? Vocês sabem me dizer se o São Paulo ganhou ou perdeu o jogo? Tô curioso pra saber, né? Vou atender hoje ainda. O paciente cara de pau me pediu pra trocar o atendimento do horário normal dele pra ir pro depois do jogo. A Viviane deu uma sugestão no form que eu mando, né? Deu mesmo. Tem lá essa sugestão. Eu gostei daquela sugestão. Eu agora de cabeça eu não lembro, mas eu gostei, mas ela tá anotada, né? Eu acho que ela precisa de um desenvolvimento bacanudo. Mas é gostosa também. É boa também, essa sugestão, né? A Viviane falou que só sabe do Parmeira. Só sabe do Parmeira. Meu amigo ontem falando do jogo do Parmeira. Eu perguntei, você tá querendo dizer que você é hétero? Fiz um videozinho brincando com ele. Pus no Instagram pessoal, não nessa conta lá no outro. Bom, gente, então eu vou pensar. O que será que a Viviane colocou de sugestão? Vamos fuçar na vida alheia? Vamos ver se eu acato agora ou não? Não desliguem sua ligação, é muito importante para nós. Estou abrindo aqui ao vivo o formulário. Porque a Viviane é uma garota esperta. Ela, para preencher, para participar lá do Meet, precisa preencher um formulário de inscrição, né? Porque eu preciso da autorização do uso de imagem de vocês, né? Vamos ver. Respostas, Dona Vivislene. O que ela botou aqui? Será que tá nesse ou no outro? Julgamento, a palavra da moda. Onde fica a verdade? É interessante. Eu acho que na hora eu pensei, né, sobre isso. Eu falei, nossa, precisa de um bom desenvolvimento, né? O julgamento. Mas eu acho que dá pra gente encarar isso sim, hein? Acho que dá pra encarar isso sim. Porque o julgamento, né, ele é uma função, né? A gente tem essa função julgamento que muitas vezes ela é baseada nos nossos próprios critérios, na nossa própria verdade, né? E não em algo mais universal, né? Falamos amanhã sobre outra sugestão. Tá bom, eu aguardo. A Tawane. A Viviane falando Vivislane. Eu gosto do nome Vivislane. Eu acho que combina mais com você. Arthur Briones entrou. Arthur, você estava assistindo o jogo? Quem ganhou? Eu não escutei fogos. É... Eu... Já acabou o jogo, gente? Porque eu tenho que atender. O paciente só vem depois do jogo. Cadê aqui, ó? Tawane falando, sei que a gente fala disso em toda a live, mas eu adoro quando você fala do selfie e do autoconhecimento. Selfie é a foto, selfie, a foto. Self, sem o IE no final, é o si mesmo. Self é autoconhecimento. Olha, eu acho que eu posso falar sobre isso também de alguma forma, porque o primeiro encontro do grupo de estudos de prática da psicoterapia vai ser o papel do autoconhecimento na psicologia analítica, né? Um capítulo da Von Franz, né? Acho que é esse o título, o papel do autoconhecimento. Deixa eu só falar aqui para vocês e eu já libero vocês. A autorrealização na terapia individual, de Carl Gustav Jung. A autorrealização está muito ligado a isso, né? Porque a autorrealização, muitas vezes, as pessoas confundem realização, estou me sentindo realizado, com autorrealização. A autorrealização é algo muito amplo, muito ligado ao chamado, à vocação, certo? Então, já que o jogo acabou, o São Paulo ganhou, já que o Arthur está se gabando com o São Paulo, eu não ouvi um fogos desse São Paulo, tá? Não ouvi um fogos desse São Paulo, então não sei. Certo, gente? Obrigado, boa noite, obrigado para todos que ficaram até aqui, até agora. Essa live vai ser publicada e vida que segue, vambora, tá bom? Obrigado, beijo, boa noite, participem, mandem pros amigos, vão lá no YouTube, se inscrevam no YouTube, vejam todas as coisas e bora que bora. Beijo, gente, tchau, tchau, obrigado por tudo.
E agora, como é que eu encerro isso aqui? Porque parece que o negócio travou. Aquela hora que eu fui mandar. Eu não sei, eu vou tentar interromper no OBS e seja o que Deus quiser. Beijos, tchau.